Olá, meus queridos, a paz de Cristo, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais um vídeo relacionado ao que nós estamos fazendo aí ao longo das semanas, que é sobre pregação. Hoje nós vamos estar falando sobre sermão textual, tá? Assim como na aula passada a gente gravou um sermão temático, aliás, falamos sobre um sermão temático, ali nós mostramos um exemplo, conceitos, tá bom? De como se faz um sermão temático. Hoje nós vamos estar falando sobre o sermão textual. Mas antes de entrar nessa ideia do sermão textual, eu quero apenas pontuar rapidamente algumas coisas. Aquilo que eu sempre venho dizendo, lembre-se, a pregação, ok? Ela só tem efeito quando a gente pratica ela. Então, essas pequenas dicas que eu dou aqui, no próprio nome fala, são apenas dicas, ok? Mas aí meu amigo, a minha irmã pode estar comprando um livro de homilética, eu tenho aqui nos meus vídeos, sempre eu apresento um material, um livro, e aí é bom, você que gosta de pregar, você que é pastor, é dirigente, enfim, você que está à frente de uma igreja, tá bom? À frente de um trabalho, recebe oportunidade e percebe que precisa melhorar, então o meu conselho é que você leia sobre o assunto. E o conselho sobre essa questão da leitura que a gente dá, é que você possa enveredar pelo caminho da homilética, ok? Mais uma vez vou usar aqui o livro do James Braga, né? Como preparar sermões bíblicos. Mas sem mais delongas, por vídeo não ficar muito comprido, ok? E eu peço também a ajuda de vocês, participem lá do meu canal, curtam, compartilhem, até porque existem algumas regras no YouTube, até para a pessoa gravar ao vivo, ele tem que ter uma certa quantidade de pessoas inscritas, e eu pretendo gravar diretamente no YouTube, não consigo ainda devido à quantidade de pessoas que eu tenho inscrito, enfim. No Brasil a gente sempre costuma dizer, no Brasil dá certo mais aquelas coisas supérfluas, né? É aquilo que é engraçado, cômico, é o que geralmente ganha curtidas, compartilhamento, e a gente tenta aqui fazer um trabalho mais sério. Nada contra ninguém fazer suas paródias, suas comédias, mas aqui meu trabalho é, como eu falo no canal, é para alcançar pessoas que são simples, pessoas que têm vontade de aprender, ok? Pessoas que estão à frente do trabalho da igreja, para que elas possam melhorar. Mas enfim, o que é o sermão textual? Se no sermão temático a gente pode dizer que o sermão temático, as suas divisões, ou como alguns falam, os seus argumentos saem do próprio tema, no sermão textual é diferente, tá bom? O sermão textual, basicamente, coloque isso na mente, basicamente o sermão textual, toda a sua argumentação, ou, como eu disse no vídeo passado, seu ponto 1, ponto 2, ponto 3, ele sai todo diretamente de um texto, ok? Por isso que o nome é sermão textual. Quando eu falo texto, eu estou me referindo a um versículo bíblico, ou dois versículos bíblicos, tá bom? E aí vai depender muito daquilo que você vai escolher para ser o texto da sua pregação. Eu coloquei aqui, pegando aqui o exemplo do próprio livro aqui do James Braga, um sermão textual que está baseado em Esdras capítulo 7, versículo 10, né? Esdras capítulo 7, versículo 10, que diz assim, ó: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Aí o autor, ó, eu vou colocar aqui, tá bom? Dessa vez acho que vai dar para ver melhorzinho. Aqui é só um esboço simples, tá, gente? Claro que o sermão, ele não tem só esses elementos, mas aqui, para quem está começando e conseguir, pelo menos colocar essa pequena base no papel e conseguir pregar, para mim, já é de grande avanço. Então, nós temos aí o sermão textual, um exemplo, sermão textual que é aqui baseado no exemplo que o livro nos dá. Eu coloquei o tema, esse não é o tema que está no livro. É claro que o tema sempre, a gente busca criar o tema sempre depois que a gente desenvolve algumas partes do sermão, mas eu não vou entrar nesse mérito agora da questão. Mas o tema que eu coloquei aqui é o centro do coração de Esdras, né? O centro do coração de Esdras. De acordo com o texto que nós lemos de Esdras, capítulo 7, versículo 10, eu poderia fazer a seguinte pergunta para o tema: em quem constava, né, ou em que estava o centro do coração de Esdras? E aí eu vou responder essa pergunta, né, 2, né, 2 e 3, né? E aí, observe que a divisão do sermão, que é o ponto 1, 2, 3,
está dividido da seguinte forma. Primeiro, estava disposto a conhecer a palavra de Deus. Vamos ver se no versículo 10 tem isso, ó. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Então, o primeiro ponto está baseado no versículo 10, a parte A. O segundo ponto fala, estava disposto a obedecer a palavra de Deus. Vamos ver se está. E para cumprir, e para ensinar Israel, e para cumprir. Né? O segundo ponto fala, disposto a obedecer a palavra de Deus. Então, o que está aqui no segundo ponto está de acordo com o texto, versículo 10 do capítulo 7. E por último, o capítulo 3 fala, estava disposto a ensinar a palavra de Deus. Vamos ver se isso está aqui no versículo 10. Ó, para cumprir e para ensinar Israel os seus estatutos, os seus juízos. Então você pode observar, você pode pegar aí o capítulo 7, versículo 10, veja a divisão e observe que todas as três divisões ou argumentos ou pontos, seja como você queira ensinar, estão contidas dentro do versículo 10 do capítulo 7 de Esdras. Aí depois eu faço a conclusão e aplicação, enfim, que isso aqui é uma outra situação. Mas enfim, meus queridos, isso é o sermão textual, tá bom? Então, você aí que não sabia o que era sermão textual, agora você sabe o que é. E aí qual é a minha dica? Pega um texto bíblico, pega uma caneta, pega um papel e faz lá um sermãozinho, você que prega, um sermãozinho textual, ok? Começa a praticar. Quanto mais você pratica, você vai melhorando, você vai tendo domínio, vai abrindo a sua mente, a sua compreensão, e eu tenho certeza que você só tende a melhorar, ok? Então até a próxima, faremos na próxima semana o nosso último vídeo relacionado a esse assunto, que é homilética. Falaremos um pouco sobre sermão expositivo, ok? Todos fiquem na paz e até a próxima, se assim Deus quiser. Um abraço.